Fala, realeza! No vídeo de hoje eu vou responder uma tag que tem duas coisas que eu amo demais: café e livros. Então fica aqui comigo até o final para você descobrir que tag é essa e pegar várias indicações de livros muito bons. Olá, realeza! Meu nome é Thaís Oliveira, eu sou do blog Princesas Adoradoras e no vídeo de hoje eu vou responder uma tag chamada Café Literário. Essa tag une duas coisas que eu amo demais: café e livros. Vocês já estão acostumados, né, a me ver aqui com uma xícara, a me ver cercada por livros ou falando de livros, e são duas coisas que estão muito presentes na minha vida desde que eu era bem pequenininha mesmo. Sim, eu sou viciada em café desde criança, gente, em livro também. Mas enfim, eu vi essa tag no canal da Ju Cerqueira. Ela tem um canal literário onde ela dá dicas de livros, compartilha sobre a vida dela como leitora. Então, se você não conhece, já fica aí a indicação. E quando eu vi essa tag, eu falei, nossa, tem tudo a ver comigo, né? Porque eu amo livros, amo café e vou aproveitar para trazer indicações de livros bons de uma forma diferenciada, né? Então, o objetivo dessa tag é não só compartilhar ela com vocês para vocês conhecerem a tag em si e as minhas respostas, né, as perguntas dessa tag, mas também para vocês pegarem algumas dicas de livros muito bons também. Tem muito tempo que eu não respondo tag aqui no canal, e tag é sempre legal, né? Porque cria aquele desafio, porque é difícil encontrar as respostas para todas as perguntas. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já me avisa aí nos comentários para eu trazer mais vezes, tá bom? Então, sem mais delongas, vou parar de falar, vou trocar aqui a xícara do café pelos livros para mim ir respondendo as perguntas com vocês. O primeiro desafio da tag é um café expresso, um livro curtinho de até 100 páginas. Eu fiquei em dúvida entre quais livros indicar para vocês nesse desafio, né, no café expresso, porque eu li dois livros esse ano que são bem curtinhos e que são muito bons. Então, ao invés de escolher apenas um dos dois, eu resolvi falar dos dois, porque os dois são muito bons. O primeiro deles é esse daqui, Um Coração Igual ao de Jesus, do Max Lucado. Esse é um livro muito curtinho, ele tem 80 e poucas páginas, mas muito gostoso de ler e com muitas reflexões importantes e dicas práticas para a nossa vida. O Max procura refletir sobre qual era o coração de Jesus, qual o coração que Jesus ainda tem e como que nós devemos desenvolver um coração parecido com o dele. Analisando alguns trechos dos evangelhos, o Max nos mostra como que o coração de Jesus é, né, como que ele agia a certas situações e traz dicas práticas para a gente desenvolver um coração como esse também. Se você conhece a escrita do Max, você sabe que a escrita dele é muito suave, muito tranquila e traz sempre reflexões muito importantes. Então, é uma leitura que eu gostei bastante e que eu indico muito. O segundo livro, eu não tenho ele aqui em físico, né, porque eu li em e-book, mas é um livro maravilhoso, que é o livro Ego Transformado, do Timothy Keller. Esse é um livro de 40 e poucas páginas, mas apesar de ser muito pequeno, ele é riquíssimo em conteúdo. Nesse livro, o Timothy reflete sobre o ego, sobre o orgulho, sobre a autoestima e várias outras questões pertinentes, né, que tem a ver com o nosso ego, com a imagem que nós temos de nós mesmas, né, as concepções que nós carregamos sobre nós mesmas. E ele nos mostra como que nós devemos abrir mão desse ego, né, desse orgulho, para sermos transformados e vermos de maneira humilde. E ele traz o exemplo do apóstolo Paulo e como que o apóstolo Paulo lidou com essas questões. É um livro extraordinário que eu li assim de maneira muito rápida. Eu já li ele 2 vezes esse ano, mas eu extraí muitos aprendizados importantíssimos. Então é um livro que eu vou indicar para sempre, porque eu amei e eu aconselho a todo cristão ler, porque ele aborda questões muito pertinentes à nossa jornada. E também é um livro de fácil leitura, muito curtinho, que você vai ler muito rápido e vai ficar pensando naquilo para sempre, porque tem muita lição importante. O segundo desafio da tag é Um Café Gelado, um livro que tem um personagem muito frio. Eu fiquei em dúvida em qual livro trazer também, mas aí eu me lembrei de um livro que eu gosto muito e que tem sim um personagem pra lá de frio. Eu estou falando do livro Amor de Redenção, da Francine Rivers. Esse livro conta a história de uma menina, né, chamada Angel, né, na verdade o nome dela vai ser alterado para Angel, que durante a infância a mãe dela, por uma série de problemas amorosos, acabou abrindo mão dela e ela acabou sendo vendida por um homem pedófilo que acabou abusando da Angel, e depois que ela ficou velha ele não quis mais ela e ela acabou se tornando prostituta. A Angel tem uma vida muito difícil até que ela conhece o Michael Ozeas. O Michael é um homem cristão que vai ser direcionado
chamado por Deus para se casar com a Angel, mesmo ela sendo prostituta. Parece um enredo de outro livro que você conhece, né? E parece mesmo. Esse livro aqui foi criado, inspirado no livro de Oséias, né? O livro do Antigo Testamento, que mostra como que um profeta do Senhor se casou com uma prostituta, a Gomer, obedecendo a Deus, né? E através do livro de Oséias, o Senhor faz uma reflexão sobre o relacionamento dele com Israel e como que ele também sofreu sendo abandonado por Israel, assim como um marido poderia sofrer nas mãos de uma esposa prostituta. A Francine se inspirou no livro bíblico para escrever essa história aqui, e eu escolhi esse livro porque o homem que abusa da Angel é muito frio, é um homem muito maldoso, né? Um homem terrível. E quando eu vi esse item da tag, eu falei, tem que ser amor de redenção, porque se encaixa bem. E não só ele é um homem frio, mas existem alguns outros homens que vão aparecer na vida da Angel que também são muito frios e que fazem o nosso estômago revirar durante a leitura. Esse é um livro que trata de questões muito fortes, mas é um livro maravilhoso, é um livro de ficção cristã, que ao mesmo tempo que aborda questões muito fortes, traz reflexões maravilhosas sobre a nossa vida com Deus também. É um livro que eu amo, meu livro de ficção cristã favorito, e mês que vem eu vou reler ele e vou gravar um vlog de leitura aqui pra vocês no canal. Porque no nosso Study Bible, no mês de setembro, nós vamos estudar o livro de Oséias, então eu vou reler esse livro aqui também durante o mês de setembro e vou trazer um vlog para vocês poderem acompanhar e conhecerem um pouquinho mais desse livro, que é um dos meus favoritos da vida. Bom, depois desse café gelado, que apesar de trazer um dos meus livros favoritos, é um tipo de café que eu não gosto muito, vamos para um tipo de café que é muito mais saboroso, que é o cafezinho com leite. O Café com Leite nos propõe a pensar aí em um livro infanto-juvenil que eu ame, né? Que a gente ama, que a gente adora. Bom, eu não consegui deixar de pensar num livro que eu li em 2019, nossa, já foi em 2019, mas que, assim, encontrou um lugar no meu coração muito especial, que é Anne de Green Gables. Eu simplesmente amei esse livro, eu gosto muito da Anne, na verdade eu me identifico muito com ela. Você já deve conhecer a Anne por causa da série na Netflix, né? Aquela garotinha órfã que acaba sendo adotada por um casal de irmãos mais velhos, uma garotinha que fala demais, ama escrever histórias, ama livros e tem uma visão de mundo maravilhosa. Pois é dessa Anne que eu estou falando. Se você já é apaixonada pela Anne da série, eu recomendo muito que você leia os livros, leia a coleção, que é gigantesca, tem muitos livros, mas a Anne dos livros é ainda mais apaixonante do que a Anne das séries. É aquela coisa, né? Os livros costumam ser muito melhores do que as adaptações para o cinema ou para a TV, né? Pelo menos eu gosto mais sempre dos livros. Mas eu recomendo demais essa leitura, é uma leitura leve e a Anne é uma garota fantástica. E além do mais, a série de livros tem muitos valores cristãos, carregam, né, os nossos princípios, os valores que nós defendemos. Então vale muito a pena você conhecer a Anne dos livros também. O próximo café é o Café no Coador, um livro clássico que você ama muito. Bom, eu poderia indicar vários livros clássicos que eu gosto muito mesmo, mas acho que o que mais se destaca, que tem um maior lugar no meu coração, é o Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Esse livro conta a história de 4 irmãs, né, e os seus desafios vivendo durante o período da Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Assim como o livro da Anne, esse livro aqui também é carregado de valores cristãos, de uma mensagem muito bacana. E eu gosto muito dessa história porque eu sou completamente apaixonada pelas 4 irmãs, mas principalmente pela Jo, que é a irmã que conduz a história, né, que escreve a história. A Jo sonha em ser escritora e ela passa a grande parte da vida lendo e escrevendo, e eu me identifico muito com ela. Mas é impossível não se identificar com ela ou com qualquer outra das irmãs, porque elas são personagens muito cativantes, que estão passando pela transição ali da adolescência para a vida adulta e vão ver vários desafios nesse cenário de guerra, sempre carregadas pelo amor, pela família, pela fé. Então, assim, é um livro com muitas lições bacanas, com muitas tramas que são divertidas, mas também tem momentos emocionantes no livro. Então, assim, eu recomendo demais essa história. Se você ainda não conhece, vale a pena conhecer, porque é uma história lindíssima e cheia de lições preciosas. O próximo café é o Café Feito na Cafeteira, um livro que você tenha lido recentemente e adorou. Uma das últimas leituras que eu amei demais foi o livro Amor Impossível. Esse livro eu ouvi pelo aplicativo The Penguin e, gente, eu fiquei apaixonada pela história desse livro. Nesse livro, nós acompanhamos a história de amor e de fé da Medine e do Craig, um casal improvável que acabou se unindo graças ao Senhor, né?
A Medine, ela é africana, ela nasceu no país do Congo e ela acabou indo estudar na França e depois nos Estados Unidos. E ela conheceu o Craig, um estudante, um teólogo, que também estava passando por circunstâncias muito desafiadoras na vida dele. Ele acabou sendo traído pela primeira esposa e abandonado, e ele lutava ali com Deus em relação àquele primeiro casamento, porque ele era apaixonado pela esposa, ele estava com a dor, né, daquela perda, daquele casamento, e também tentava se encontrar em Deus, se encontrar e encontrar o seu lugar na igreja também como um homem divorciado. Ele e a Medine acabaram se conhecendo nos Estados Unidos, apesar de ambos começarem a nutrir um sentimento ali um pelo outro, eles não ficaram juntos, e a Medine voltou para a França, depois ela voltou para o Congo, e acabou estourando uma guerra terrível no Congo, e durante 2 anos ela e a família ficaram fugindo pela selva, pelos vilarejos no interior do Congo, vivendo, né, como refugiados, fugindo da guerra. Nesse inteirinho, a vida do Craig acontece também nos Estados Unidos. Ele termina o doutorado dele, estuda, escreve alguns livros, tenta se encontrar no ministério também, mas eles permanecem trocando cartas e sendo amigos. E aí no livro a gente vai acompanhar como que se deu todo esse processo, né, até que eles finalmente ficam juntos. E é um livro maravilhoso, não só pelo relacionamento dos dois, mas pelas experiências individuais que eles passaram com Deus. É cada testemunho forte e é cada experiência que eles viveram que a gente consegue realmente ver o quanto vale a pena ser dependente de Deus e confiar em Deus. É um livro que, além de te inspirar a crer no amor, a crer no amor impossível, é um livro que também te lembra que vale a pena confiar em Deus e que a gente precisa desenvolver uma fé maior. É um livro lindíssimo que me surpreendeu muito. Eu não esperava tanto assim desse livro, sabe? E a cada novo capítulo que eu vi, eu queria ouvir mais e eu acabei o livro rapidinho, porque é uma história maravilhosa que vale muito a pena conhecer. O próximo café é um café forte. Particularmente eu gosto de um café mediano e não gosto de café muito forte, gosto de um café docinho. Mas enfim, aqui na tag o Café Forte é um livro que tenha um tema tão forte que tenha mexido com você, sabe? Uma das leituras mais fortes que eu fiz esse ano foi um livro de ficção cristã chamado Uma Voz ao Vento, também da Francine Rivers, que eu já comentei aqui no canal, tem até resenha, vou deixar aqui nos cards. Esse livro é muito forte porque ele conta a história da Radassa, uma jovem judia que acaba sendo vendida como escrava depois de uma invasão que acontece em Jerusalém algumas décadas depois da ascensão de Jesus aos céus, né? E a gente vai acompanhar no livro a trajetória da Radassa como escrava, né? Ela é enviada para Roma e ela vai servir, né, uma família romana. E ao mesmo tempo a gente vai acompanhar a trajetória dela como cristã, vivendo em um lugar que perseguia cristãos. E o tema forte que esse livro traz é justamente a perseguição aos cristãos. É um livro que lida muito com isso, que mostra pra gente como que essa perseguição ocorria. E é impossível você não ser tocado por isso e não sentir isso, sabe? O próximo café é um café fraco, um livro que te decepcionou. Recentemente eu não li nenhum livro que tenha me decepcionado demais ou que eu tenha falado, nossa, não gostei dessa leitura, perdi meu tempo. Mas um livro que não foi tudo que eu esperava foi esse livro aqui, Uma Rainha Relutante, da Joan Wolfe. Nesse livro, a autora buscou construir uma história de romance a respeito da rainha Esther e do rei Assuero, né? Nós temos na Bíblia a história da rainha Esther, e esse livro aqui é baseado e inspirado no livro bíblico. Eu não gostei muito do livro porque a autora mexeu muito na história, ela alterou muito dos personagens, a essência dos personagens mudou muito, assim, a caracterização dos personagens mudou bastante em respeito à história original, mas não foi nem tanto isso que me incomodou. A maneira como ela construiu a história modificou bastante os eventos que acontecem no livro original. Isso me fez não gostar tanto assim desse livro. Mas se você quiser saber mais a respeito disso, tem um vlog aqui no canal. Eu gravei um vlog de leitura desse livro e lá eu dei todas as minhas impressões de leitura. Então, se você ficou curioso para conhecer mais a respeito desse livro, eu indico que você assista o vlog. Vamos então agora a outro café, o café com adoçante. Particularmente eu não tolero café com adoçante, não consigo beber de jeito nenhum. Fica com gosto de dipirona, gente, horrível. Mas enfim, o nosso café com dipirona, o nosso café com adoçante aqui na tag é um livro light para ler em dias tensos. Ao pensar em um livro que se encaixasse nessa descrição, eu lembrei do livro que também é uma ficção cristã chamado Quando Chama o Coração, da Janet Oake. Nesse livro nós conhecemos a Elizabeth Thatcher, uma jovem canadense que vive em Toronto ali no iniciozinho do século XX.
Ela tem uma vida abastada, tranquila, mas ela se formou como professora e ela sonha em dar aulas. De repente, começa a crescer um sonho maior no coração dela, um propósito divino, para que ela saia daquela cidade tranquila que ela vive, ali do convívio da família, para ir para o oeste canadense, dar aulas em regiões onde as escolas são muito raras e muito poucas, né? E apesar da relutância da família, ela acaba indo e ela vive a maior aventura de todas da vida dela, né? Porque ela vive o propósito de Deus para ela. É um livro muito levinho, muito tranquilo de ler e também com muitas passagens emocionantes. Além de acompanhar a trajetória e o crescimento da personagem ao viver esse propósito de Deus na vida dela, nós também acompanhamos um desenrolar de um romance muito lindo. Esse é um livro muito famoso, ele faz parte de uma série de livros, né? E ele inspirou uma série muito famosa que tem na Netflix, When Calls the Heart, que essa semana, inclusive, começou a passar na TV aberta aqui no Brasil, na Record. Lembrando que a série não segue fielmente os eventos dos livros, ela é inspirada nos livros e nem tudo que tem nos livros tem na série. E a série faz algumas modificações na história também, mas vale muito a pena conhecer os dois, tanto a série quanto os livros, se você ainda não conhece nenhum dos dois. O próximo café é o Café com Açúcar, o meu café favorito, que aqui ele é um livro que tem um romance clichê que aqueceu o seu coração. Imediatamente eu lembrei de um livro que eu reli recentemente chamado Amor e Gelato. Esse livro conta a história de uma adolescente chamada Lina, que a mãe dela acaba morrendo por causa do câncer e ela acaba tendo que deixar os Estados Unidos para ir viver na Itália com um antigo amigo da mãe dela. A Lina acha que esse amigo pode ser o pai dela, o pai que ela nunca conheceu, mas ela não tem certeza. E a avó dela acha que esse homem é o pai também, então por isso que ela é enviada lá para a Itália para viver com esse possível pai. Ela vai toda relutante, louca para voltar, né, para os Estados Unidos, para ficar perto da melhor amiga dela de novo. Mas ao chegar lá, ela é surpreendida por uma série de novidades, dentre elas o Lorenzo, um amigo que ela vai fazer, que vai mostrar para ela a região, como que a região ali da cidadezinha onde ela vai viver é linda, vai mostrar os pontos turísticos e eles vão viver uma série de aventuras. E nessa história surgem alguns romances também. É um livro bem adolescente, o livro todo é bem clichê, mas é muito gostoso de ler, você lê a história muito rápida, a história é bem construidinha, não é aqueles livros clichês que são bem mal escritos, sabe? É bem escrito e dá vontade de ir para a Itália, passar as férias de verão na Itália, porque o livro te faz passear mesmo por vários pontos turísticos. E isso acho que faz a história valer mais a pena ainda do que um romance clichê. Mas é uma leitura super legal, eu li pela segunda vez esse ano e eu gostei ainda mais do que na primeira vez, acho que reativou o meu lado adolescente. O último café também é um tipo de café que eu gosto bastante, que é o cappuccino. E a proposta dele é apresentar um livro que seja para ler em qualquer momento. Recentemente eu li um livro muito bom chamado O Véu e a Espada. É um livro de ficção cristã que me surpreendeu muito. Nesse livro nós conhecemos dois personagens bem diferentes. A Shira, uma jovem judia, e o Otávios, um soldado romano, que vivem durante os dias de Jesus. Esses dois personagens que vivem em culturas e mundos tão diferentes, apesar de ambos viverem na mesma cidadezinha ali na região da Palestina, vão ter as suas vidas transformadas por completo quando eles começam a ouvir a falar a respeito de Jesus, dos milagres de Jesus e das palavras de Jesus. Ambos possuem problemas em seu coração, vêm de contextos difíceis e sentem vazios diferentes, e eles vão começar a procurar a Jesus, a procurar encontrar algo que preencha aquele vazio. E por causa dessa busca, a vida de ambos é muito transformada. Esse livro é de uma autora nacional, a Priscila Camargo, e tanto a escrita quanto a mensagem desse livro me surpreenderam de maneira muito positiva. Foi um livro que eu devorei em questão de poucos dias, me prendeu muito. A verdade é que eu gostei tanto desse livro, da premissa dele, da maneira como a autora desenrolou a história, que agora eu estou ansiosa para ler a continuação. Então, vale a pena você conhecer essa obra também. Bom, este foi então o vídeo de hoje. Esta é a tag Café Literário. Espero que você tenha gostado também das minhas respostas. Se você quiser, responde a tag aí nos comentários para mim descobrir quais são as suas respostas também, tá bom? E se tem alguma tag que você conhece, que você gostaria de me ver respondendo, deixa aí nos comentários que eu vou adorar conhecer para trazer aqui para vocês também. Antes de ir embora, não esqueça então de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário e de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Isso ajuda demais o canal e o crescimento. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Um beijo e se Deus permitir, nós nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!